O ego é como um cavalo selvagem. Sem ele não te moves, não avanças, não sobrevives. Mas se deixares que o cavalo corra sem controle, ele pode te roubar, ele pode te magoar, ele pode te levar para sítios que tu não queres ir e que desconheces. E é aqui que entra o autoconhecimento. O autoconhecimento é a arte de instruir esse cavalo, dele ser controlado pelas tuas rédeas, de ir para onde tu pretendes, acelerar, abrandar quando tu pretendes. E é através do autoconhecimento e dessa consciência, tu não tens necessidade de matar o cavalo, nem deixas que o cavalo te leve para sítios onde tu não queres ir. E para isso tu tens que cavalgar com consciência. Tu tens que instruir esse cavalo, para esse cavalo não ser um peso ou ser mais prejudicial para ti do que deveria. E este cavalo é de certa forma o ego, é de certa forma uma forma representativa que eu trago aqui como exemplo do que é o ego, esta segunda camada da nossa psique, e é nisso que se vai basear o vídeo de hoje. Então, primeiramente, buenas, bem-vindos ao canal Master Tóxico, um espaço para homens que se encontram com depressão, ansiedades, sem sentido na vida ou que apenas buscam o autodesenvolvimento. E, como já mencionado anteriormente, hoje vamos falar do ego. Só para relembrar, esta segunda camada aqui na estrutura de Carl Jung, que segue a seguir à persona. E de onde é que surge então esta nomenclatura, o ego? O ego vem do latim e significa eu, e ganhou muita popularidade graças a Freud. Freud é que trouxe esta nomenclatura assim que utilizamos até aos dias de hoje, com aquela composição dele, com a teoria do id, do ego e do superego, e que depois foi então adaptada por Carl Jung à sua estrutura da psique, em que, para quem não sabe, Carl Jung, inicialmente estudou com Freud, era seu contemporâneo, e depois dividiram-se a meio do percurso de Carl Jung, por discórdias e desentendimentos de certas noções da psique. No entanto, Freud não. Jung afirma que sem o ego não haveria absolutamente nenhuma relação com o mundo externo, nenhuma adaptação à realidade, nenhuma orientação no espaço, nem mesmo consciência da própria existência. Isto está no seu livro Estrutura e Dinâmica da Psique. E então vamos trabalhar um pouco sobre esta noção que está aqui para entender um pouco mais o que é o ego. Muita gente, todos nós lidamos no dia a dia com esta questão de alguém egocêntrico ou é egoísta. Temos noções destas palavras, mas esta camada, o ego, é bastante relevante para esta nossa jornada do autoconhecimento. E então, o que é o ego? Vamos lá destrinchar um pouco esta frase e esta ideia do que é o ego. E trouxe aqui um exemplo. Trouxe aqui um exemplo que é o Jorge. Quem é o Jorge? O Jorge, no seu trabalho, ele é uma alta patente militar, sargento-mor, não sei o quê. E é admirado no seu trabalho, é uma pessoa a quem os militares recorrem para tomar decisões, é bastante respeitado, tem uma alta patente, tem uma linhagem já militar, os pais já eram, e há toda uma carreira que já estava predestinada para o Jorge ser militar. No entanto, o Jorge, como militar, e encarando agora trazendo um pouco do último vídeo, para quem não viu, este vídeo tem uma ordem. Esta é a parte 2, a parte 1. Vejam primeiro a parte 1 para depois terem melhor entendimento desta segunda parte. Mas o Jorge no trabalho usa a máscara de militar e chega à casa e perpetua essa máscara de militar. É muito austero com os filhos, não tem flexibilidade de entendimento, não os compreende, não os mima, digamos assim, não no sentido pejorativo, mas não os acaricia, não
não está presente nas apresentações dos filhos, não vai à peça de teatro da filha, que a filha adoraria que o pai fosse, porque tem uma reunião militar, não vai ao jogo de basquetebol do filho, porque não tem interesse, e quando vai é para o tratar mal. E com a esposa, igual, é um homem frio, é um homem que não demonstra amor pela sua esposa, que é bastante rígido, está muito ausente da família e que traiu a esposa. Numa certa fase da vida, descobriu-se que o Jorge traía a esposa. Que era o que foi horrível para os pais dele, que eles eram bastante tradicionais na sua visão, e pronto, ficaram destroçados ao descobrirem isto, ao perceberem que o Jorge aparentava ser um bom pai, aparentava ser um bom marido, mas que tanto a esposa como os filhos falavam mal dele e não eram de todo o que pretendiam o pai e o esposo que a família pretendia, e descobriram que ele andava a trair a esposa com outro homem. Ou seja, para os pais ainda foi mais pesado, com esta visão tradicional, e para a própria mulher e para os próprios filhos. De repente o Jorge traía a família com um homossexual, e isto chegou aos ouvidos do trabalho. No trabalho o Jorge começou a perder a confiança, a perder o respeito que tinha, porque pronto, no meio militar, isto num cenário hipotético, vamos supor que no meio militar não era muito bem quisto esta questão da homossexualidade, e então o que é que temos aqui? Eu estou a trazer esta história porquê? Porque temos várias visões de Jorge. O Jorge no trabalho começou por ser respeitável e admirado, e agora já não é mais. Para os filhos, o Jorge é um pai horrível, é um pai que eles desejariam nunca ter tido. Para a esposa, é um homem que tem pouco ou nenhum interesse. Para os pais, é a vergonha da família. Para o amante, é o amor da vida dele. E então, quem é o Jorge? E é isto que é o ego. É tu teres a noção de ti mesmo no teu meio social. Trouxe aqui um caso muito extremo, precisamente para ser impactante e para melhor entendimento, para melhor didática, digamos. Não sei se há didatismo sequer, não sei se essa palavra existe, mas para melhor didática, que é, então, e esta noção do Jorge, que é a visão que ele tem de si próprio, isto é um processo, isto é um processo mental, não é? Está regulado por zonas do cérebro, nomeadamente, isto são apenas algumas, como mencionei no último vídeo, e creio que errei, que disse mal na altura, que é o cérebro não age como, o cérebro age como um só, não tem partes específicas para cada coisa, tem partes predominantes mas não isoladas. E pronto, e esta noção do eu parte muito do córtex pré-frontal medial, do córtex cingulado posterior e do precúneo, que se encontra no lobo parietal. Depois podem pesquisar estas zonas cerebrais para o vosso conhecimento. Eu acho isto super interessante. Mas pronto, são noções que trazem estas zonas trazem uma coerência de uma história narrativa, trazem uma linha temporal episódica, trazem um conjunto associado às experiências do eu, nomeadamente a momentos, experiências, o próprio ato de pensar sobre si também ativa o precúneo, esta zona. E então já destrinchamos aqui um pouco o que é este ego. É esta noção que tu tens de ti mesmo, ok? E porquê que isto existe? Porquê que eu tenho que ter uma noção de existência? Porquê que eu tenho que ter uma noção de mim? E isto, pronto, tem uma função social. Tem uma função social, claro, que visa a sobrevivência. Vamos agora voltar para trás, no tempo, muito para trás, 100 mil anos atrás, pronto, ou 80 mil. E o Jorge agora encontra-se numa tribo. E nesta tribo, o Jorge é filho da xamã e filho
de guerreiros, nomeadamente os guerreiros caçadores com flechas. Ou seja, na tribo do Jorge, o Jorge é responsável por proteger a tribo, por caçar para a tribo com flecha, e a mãe dele é xamã, ou seja, tem os poderes da cura. Pronto. Numa guerra de tribos, mesmo dentro da própria tribo, é necessário haver esta tua posição na sociedade. Ou seja, quem é que tu és e porquê que isto é necessário? Para a sobrevivência do grupo. Para saber que se eu estiver doente, com quem é que eu vou falar? Ok, vou falar com o Jorge, porque a mãe dele é xamã. Se eu tiver fome, com quem é que eu vou falar? Vou falar com o Jorge, porque o Jorge é caçador. Se for necessário proteger a tribo, com quem é que eu vou falar? Vou falar com o Jorge. E é isto para as várias dinâmicas dentro da tribo. Ok? Neste exercício hipotético da pré-história, digamos assim, estamos a trazer aqui o porquê do desenvolvimento desta marca psíquica, digamos assim. E pronto, lá está. Temos aqui a questão de quando é colocada a sobrevivência, quando é colocada em causa a sobrevivência, tem que haver uma referência de quem é que podemos apelar para a proteção do grupo. Também tem a questão da reputação, claro, quem é que é o líder do grupo, tem que haver um entendimento de quem é que é o líder, quem é que é o responsável pela proteção dos recursos, quem é que é o responsável pelo gado, quem é que é o responsável por a obtenção da água e tudo mais. Depois tens este sentimento de pertença, que é nós necessitamos de pertencer a alguma tribo. E a primeira tribo à qual necessitamos de pertencer é a nossa família. Tanto que foi abordado no vídeo anterior da máscara, precisamente isso da teoria de Gabor Maté, do attachment. E, novamente, a sobrevivência ao grupo, não só a ameaça da sobrevivência individual, como também a sobrevivência do grupo. Então, temos aqui o entendimento do porquê que surge o ego. Qual é que é a função do ego? Porque é que nós temos esta componente psíquica? E é precisamente por isto. Perdão. No entanto, o ego sendo muito útil naquela altura e permanecendo até os dias de hoje, tem que haver um trabalho, porque o mundo, a comparação deste exemplo hipotético com este exemplo hipotético é completamente diferente. Toda a estrutura social, todas as engrenagens, tudo mudou. A própria independência do indivíduo está muito mais fragilizada, porque dependemos muito mais uns dos outros nos dias de hoje do que possivelmente anteriormente. Ou seja, com um grupo de 30 pessoas era possível sobreviver. Hoje em dia a tua existência na humanidade, seja tu tens uma casa, tu tens água na torneira, tu tens comida no supermercado, isto é toda uma infraestrutura que depende de imensas pessoas. E este ego acabou por se perder um pouco nesta nossa vida social atual, porque pronto, todo este modernismo, toda esta vertente de inconsciência de vida de modo automático, perdão, traz os seus perigos. E então, para entender estes perigos e para entender um pouco melhor o ego, porque é que começamos pela persona? Precisamente porque a persona é o que nos permite perceber que somos várias pessoas, não somos várias pessoas, peço desculpa, somos a mesma pessoa, mas agimos de várias formas em grupos diferentes. E da mesma maneira que eu consigo entrar e sair desta persona, eu também consigo, ao praticar isto, a entrada e a saída da mesma persona ou de várias personas em vários grupos, eu vou treinando o ato de retirada. Vou estando mais consciente ao que é a minha essência, que Jung denomina de self, que não se preocupem que chegaremos lá. Mas agora, para estes instantes, é por isto que começamos pela persona, para treinar precisamente esta retirada, esta alternância de várias personagens em vários contextos e o ato de sair, esta consciência de sair.
E esta consciência de si é necessária para podermos entender o ego, porque mais à frente no vídeo vamos entender um pouco melhor o que é este ego e que realmente é possível sair desta que acaba por ser uma máscara, mas mais imponente, que o ego acaba por ser uma máscara que contempla todas as outras máscaras. E então temos aqui um dos perigos do ego é precisamente esta questão de te identificares com a máscara, a identificação da máscara, que foi mencionado também no primeiro vídeo, em que tu tens aqui, como no exemplo do Jorge, tens o teu trabalho, tens uma máscara que utilizas no trabalho, que é necessário naquele meio social, o meio militar, tens que ser frio, tens que ser objetivo, tens que ser concreto, tens que dar pouca atenção aos demais, pronto, dá toda a dinâmica militar. E esta máscara passou para os filhos, passou para a esposa, que depois veio danificar os pais, que acabou com uma separação, que acabou por comprometer o meio social deste exemplo que eu estou a dar aqui, que é o Jorge. E isto é um dos perigos, é identificar-te com a máscara a tal ponto que a máscara torna-se o teu ego. E há outros perigos, nomeadamente, eu aqui coloquei em último, mas se calhar vou colocar aqui em primeiro, nomeadamente esta questão das crenças limitantes. O que é esta questão das crenças limitantes? É tu, ao longo da tua vida, ao longo das tuas interações, tu foste criando crenças, e está tudo bem em teres uma crença, desde que essa crença não te limite na tua ação. Por exemplo, tu tiveste um exame na faculdade de Economia e chumbaste, mas aquele exame marcou-te porque chegaste a casa, o teu pai chamou-te incompetente, a tua mãe ficou desapontada contigo e tu começaste a acreditar que tu eras incapaz de terminar a faculdade. Já criaste uma crença limitante, ou seja, tu estás a adotar para ti um pensamento de que tu és incapaz, quando apenas, ou seja, isto é um único momento. Claro que este momento por si, a depender de indivíduo para indivíduo e a depender da complexidade e acontecimentos que existiram na vida para trás de cada pessoa, este simples ato de falhar um teste pode marcar mais ou pode marcar menos. Aqui estou apenas a referenciar o surgimento desta crença limitante. E tu tens esta crença de que és incompetente. Tenho um outro exemplo que estava a falar com um irmão meu, e ele, pronto, tem uma oportunidade, o pai tem um negócio que gostaria que ele seguisse, só que ele formou-se em enfermagem e ele, em conversa, disse-me que parece que ele estava preso à enfermagem, parece que ele tirou a licenciatura e que tinha que necessariamente ser enfermeiro, que sentia uma espécie de um impedimento para conseguir então envergar um pouco mais nesta vida empresarial e dar seguimento ao negócio do pai. Isto é apenas exemplos de como as crenças limitantes que acabam por estar impregnadas no ego vos podem danificar. São os perigos, podem colocar em perigo o vosso desenvolvimento. Outro grande, que agora é muito falado, outro perigo é este síndrome do impostor, que é a crença, novamente uma crença limitante, de que tu não és merecedor do posto onde estás, ou do que tu tens na tua vida, ou da pessoa que tens ao teu lado, ou dos filhos que tu tiveste, ou seja o que for. Isto surge porquê? Porque há uma identificação com este pensamento de que tu não mereces aquilo. Voltando aqui à questão das máscaras, este narcisismo, que isso é o que vocês mais veem na sociedade hoje em dia, que é esta questão do sou doutor, o sou juiz, o sou polícia, a questão de eu sou X, este meu trabalho é X,
portanto eu tenho mais valor que tu. Ou, isto é apenas um exemplo, ou alguém achar-se superior aos outros, aos demais, e que acaba por desenvolver uma prepotência completamente desmedida. E aqui deixo aqui o meu momento de vejam que é giro, um filme que se chama Triângulo da Tristeza, que aborda precisamente isto. Eu vou-vos dar assim um recap muito breve, em que eles estão num iate e o iate atraca numa ilha, e a empregada das limpezas é a única que é capaz de sobreviver. E a partir daí há toda uma dinâmica dentro do grupo de sobrevivência, em que na cabeça dos demais, dos milionários, da capitã, neste caso que era uma capitã, nos demais elementos que estavam naquele iate, que eram os ricos, os milionários, etc, 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 em que se viram para a senhora e dizem: mas tu és apenas uma empregada de limpezas. E ela diz: não, eu era uma empregada de limpezas no iate, aqui eu sou a capitã. E pronto, este filme achei extremamente engraçado, porque traz aqui à luz esta prepotência e este narcisismo que acaba por surgir muito nesta sociedade. E que outra notinha básica, breve sobre isto, que é abordado muito no estoicismo, esta questão do momento mori, ou seja, de que todos vamos morrer, e estes pensamentos de grandes egocentrismos ou divaneios narcísicos acabam por cair por terra, porque ninguém aqui é Deus, toda a gente está suscetível a doenças, toda a gente está suscetível à morte, e sejas quem tu fores hoje, vai passar e vai acabar e vai morrer. Portanto, nesta tua jornada de autoconhecimento, não te prendas a eu sou o médico X, eu sou o doutor Y. Não és. Ou seja, és agora, mas isso é apenas... só o és porque vives numa sociedade que o permite ser. Não caiam neste... esta armadilha do ego, este perigo do ego, este cavalo descontrolado que vos leva por aí. Porque no final de tudo isto é tudo muito frágil. Não te prendas a isso. Uma doença, quem já teve momentos de fragilidade consegue mais facilmente perceber o que eu estou aqui a explorar, em que a doença torna-te humilde nesse sentido. A perda de riquezas financeiras, tudo isso acabas por perceber que é frágil. Toda esta estrutura é frágil. E outros perigos, o complexo de inferioridade / superioridade, que é tu achaste inferior, novamente uma crença limitante, em que tu achas-te inferior aos demais, e o de superioridade é apenas um complexo de superioridade, é o filho do complexo de inferioridade, em que tu, ao sentir-te inferior, acabas por compensar, acabas por extrapolar, ou seja, tens que provar aos demais que és superior, mas simplesmente porque te sentes inferior. E, novamente, o vitimismo. Esta questão, este pensamento que tu abraças e que agarras com força e beijas na boca, este vitimismo de eu sou vítima. Atenção, eu estou aqui a mencionar isto tudo, e eu sou humano, e eu passei por isto tudo, e todos nós passei e voltarei a passar certamente. Isto mais à frente nos últimos vídeos vão perceber que isto é uma jornada, não se prende apenas em um momento de eu passei, já não sou vitimista. Não, vais ter que estar sempre atento e consciente ao teu processo, porque estas camadas psíquicas tiveram anos e anos e anos e anos de desenvolvimento. Esta persona, este ego, isto são camadas profundas da nossa psique. Quando eu digo camadas profundas, não é no sentido abstrato e imaterialista da coisa, não. São estas estruturas que estão no nosso cérebro, desenvolveram-se e estão muito bem treinadas para nos está-me a faltar a palavra, para nos condicionar a tudo isto que eu estou aqui a mencionar. E então
vamos agora entrar naquela parte que é, não sei porquê, surgiu aí uma moda há muito tempo, não assim há muito tempo, mas há coisa que 8 anos, 10 anos, por aí, surgiu a moda de vamos matar o nosso ego. O ego tem que ser morto e vamos matar o nosso ego e o ego tem que ser morto. Não me perguntem de onde é que isso surgiu. Quem esteve mais atento nos últimos anos a estes processos de autoconhecimento e estas narrativas que se foram surgindo, muitos gurus tinham esta máxima de vamos matar o ego. E eu tenho trago aqui a visão de que nós não devemos matar nada. Ele é-nos útil, da mesma maneira que ter uma máscara é útil. E eu estou aqui a mencionar o ponto de vista, estou a ser um bocado utilitarista destes conceitos, apenas por mero pragmatismo, porque eu, ao dar utilidade a uma coisa, eu vou facilitar o uso da mesma. E ao facilitar, eu posso estar consciente e posso experimentar e posso testar, porque novamente o que eu trago aqui são apenas visões, não são conselhos, não são normativas, não são ordens, não é nada disso. Eu trago aqui visões para que vocês possam pensar pela vossa mente, para que vocês possam experimentar, utilizar o vosso cérebro, testar, utilizar na vossa vida, porque ninguém tem a chave para a vida de ninguém, isso não existe. Não há um script, não há um roteirozinho a dizer, olha, segue isto que vai dar certo e depois segue isto que vai dar certo. Isso não existe. Cada pessoa tem a sua vida e ninguém melhor do que tu sabes o que é melhor para ti. E eu trago aqui esta visão de tu não deves matar o ego, tu deves controlar o ego. Porque o que é que aconteceria se realmente matássemos o nosso ego? Primeiro, queria só relembrar aqui novamente esta frase de sem ego não haveria absolutamente nenhuma relação com o mundo externo, ok? E existe realmente pessoas que têm o seu ego morto e que se calhar não o queriam ter, que são pessoas doentes de Alzheimer. Não sei se já conviveram com doentes de Alzheimer. É precisamente isto, não saber quem é que são os filhos, não saber quem é que são os pais, não saber muitas das vezes quem são e que utilidade é que isso traz. Então entendemos que o ego não é o vilão. O ego não é nenhum vilão que tem que ser morto e que tem que ser dissecado e que tem que ser... Não, apenas tem que ser controlada, como a máscara, como tudo. O ego não é o vilão, mas sim a tua inconsciência. A tua inconsciência que é o vilão de ti mesmo. Então, observa quando é que o ego atua e cria as suas narrativas de eu sou superior, ou eu sou incapaz, ou eu sou uma merda. Porque no final do dia, lembra-te, o ego é a noção do Jorge dele mesmo. Não é a noção do amante, não é dos pais, não é da esposa, não é dos filhos, não é do trabalho, não é de nada. É do Jorge de si mesmo. E no final do dia, o Jorge chega a casa, como todos nós, e deita a cabeça na almofada, como todos nós. E coisas pesam, pensamentos vêm, como vêm a mim, como vêm a ti que estás a ouvir isto, como a todas as pessoas. Porque todos temos o mesmo cérebro. Não o mesmo cérebro, mas a mesma estrutura cerebral. E começa a estar atento aos teus pensamentos, começa a estar atento às tuas emoções, começa a estar atento aos teus processos corporais. E começa a perceber estas narrativas que são criadas de forma inconsciente. E futuramente já falaremos também do inconsciente, já no próximo vídeo. Mas começa a prestar atenção a isto. Porque com a consciência tu vais conseguir treinar o cavalo. O ego é como o cavalo. Tu não o queres matar, tu não o queres soltar, tu não o queres... Não, ele é-te útil. O ego é-te útil. Tu queres aprender a domar o cavalo, que ele siga as tuas direções. E qual é que é o papel do autoconhecimento diante do ego? Ou seja, nós já abordámos aqui que, nos vários exemplos que mencionámos lá em cima, de que, ok, tu não és as tuas emoções, tu sentes-te triste, tu não és triste. Há o português é excelente nisto, que é ao contrário do português que tem o verbo to be, que significa ser e estar. Em português nós temos nomeadamente dois verbos, que é o ser e o estar. E uma coisa é ser triste, outra coisa é estar triste. Uma coisa é ser mau, outra coisa é estar mau. Sei que isto não faz muito sentido, mas o estar tem um início e um fim. Não tem uma permanência de ser.
Tu não és rico, tu estás rico. Tu não és saudável, tu estás saudável. E são estas nuances, a língua traz estas nuances de pensamento que são interessantes. E depois tu não és os teus pensamentos. Novamente, trazendo aqui esta questão do vitimismo, dos complexos, do narcisismo, do síndrome do impostor, das crenças limitantes, tudo isto são pensamentos que te levam a acreditar que tu és algo que tu realmente não és. E tu não és o teu corpo. Digamos que nem o teu nome, tu não és nada. Digamos que o Jorge chamava-se Jorge no século XXI, mas há 80 mil anos atrás chamava-se Kuchichichu, não sei, ou um A, tiraria outro nome completamente diferente, certamente. No entanto, deixaria de ser o Jorge? Ou tu hoje te chamas Ricardo, se te chamasses Emanuel, deixarias de ser tu apenas pelo teu nome? E se perdesses uma mão, deixarias de ser tu porque perdeste uma mão ou perdeste uma perna? Ou... Estou a entender? Ou seja, tu não és o teu corpo, tu não és os teus pensamentos e tu não és as tuas emoções. E isto é muito difícil de entender porque somos condicionados tanto pela sociedade como pelo nosso processo cerebral interno de que nós somos isto, mas nós não somos nada disto. E já vamos perceber o que é que somos nesta série. E aprende a diferenciar o eu do ego, ou seja, questiona-te constantemente se isto é o meu ego ou é a minha essência. Eu estou a ser arrogante. Porquê é que eu estou a ser arrogante? Este é o meu ego ou a minha essência é arrogante? Comecem a ter atenção a estas nuances de porque é que eu estou a ser vítima. Ou seja, isto é o meu ego que me leva a acreditar que sou vítima. Ando aqui nisto, que sou vítima. Ou eu não mereço o que tenho. Isto é o meu ego a pensar que não mereço o que tenho, ou é a minha essência. E quando aprendemos a observar o ego, ele deixa de ser senhor e passa-nos a servir. Ou seja, quando nós deixamos de estar neste processo de automatização e de inconsciência da vida normal, e atenção que o piloto automático é normal que exista, é suposto existir. O nosso cérebro consome 20% da energia do nosso corpo e nós temos esse robozinho automático, este automatismo foi pré-selecionado para isso, para poupar energia do nosso cérebro. E é normal que existam estes processos. Só que, lá está, estes processos têm perigos, como tudo. Não somos perfeitos. Estamos em construção, estamos em desenvolvimento. E tudo apresenta perigo. Ou seja, observa estes mecanismos do teu ego. Observa estes mecanismos da persona que depois se pode estar a transformar no teu ego. Treina este entrar e sair da personagem para conseguires entrar e sair do teu ego. E é isto, e percebe isto, que é, ele deixa de ser o teu senhor e passa-te a servir, da mesma maneira que uma máscara, e tu não o queres matar, não queres aniquilar o ego, queres apenas estar consciente dos teus processos. E então surge a questão, não é? Então, o que é que eu sou? E vamos investigar isso nesta série, e no próximo vídeo deixo já aqui o cliffhanger para o que tu és e escondes de ti mesmo, que é a sombra. E como dito no último vídeo, pronto, fica esta pergunta no final para escreverem aí nos comentários, para escreverem no vosso caderno de meditações ou diário de reflexões. Anota quem é que realmente és. Depois deste vídeo, de entenderes tudo isto, percebe, tenta fazer este processo cognitivo, tenta entender quem é que realmente és. E escreve essa resposta e vai ser muito interessante depois no final do vídeo, no final da série. E agora a frase final, a prometida, que é: o ego não é um inimigo a ser morto, mas um cavalo a ser domado. Sem ele não andas, mas solto ele arrasta-te. Então, observa atentamente o teu processo interior. É apenas isto. Observa atentamente, conscientemente, o teu processo interior. Pronto, e por hoje é isto. E já sabem, subscrevam, like, partilhem com alguém que acham que isto possa ajudar ou que seja interessante. E pronto, é tudo. Um abraço, até à próxima. E sabedoria para escolher um caminho do autoconhecimento
e força para caminharem. Um abraço.